buscarem cedo era por conta do que tinha acontecido. E foi muitas pessoas da creche mesmo para ver o que tinha acontecido. Muito bem, amigos da Record News Mato Grosso, estamos aqui para mais um programa Direto no Ponto. Todas as quartas-feiras, às 17h30, aqui antes do Jornal da Record, aqui com o Alessandro, nós temos esse diálogo semanal, sempre com temas da área de política, gestão, negócios, saúde, também os temas mais variados possíveis, né, que nós abordamos aqui, mas sempre temas interessantes, pertinentes e agradáveis para o conhecimento de vocês. Quem por acaso perdeu os demais programas, nós estamos no ar aqui desde o começo desse ano, de 2025, quem perdeu, busque lá no canal do YouTube aqui da Record News MT, ele tem exatamente esse título, Record News MT. Então lá vocês vão encontrar não só os meus programas, mas dos demais colegas, né, que acompanham aqui a programação da Record News e também o jornal, né, da Record, como eu falei, do Alessandro. E aí quem não foi inscrito ainda, se inscreva, curte, comente e compartilhe, né, que são os 3 Cs das redes sociais, tem esse engajamento que é muito importante. Bom, hoje temos mais um tema interessante aqui, vários temas, na verdade, que nós vamos abordar com o Caio Moreno, né? Vamos falar de contabilidade, de reforma tributária, enfim, incentivos fiscais, uma série de outros temas nessa área. Obrigado, Caio, pela tua presença aqui conosco hoje. Eu é que agradeço a oportunidade de falar de um tema que eu gosto muito. Que bom. Nós dois gostamos, esse tema também me agrada bastante, por isso que eu também chamei o Caio para nós podermos dialogar sobre essa temática, especialmente da reforma tributária, que é uma mudança que pouca gente está atentando, né, e ele, como trabalha com a contabilidade, né, impacta muito nas empresas, porque vai incidir sobre o ICMS, por exemplo, o ICSQN, né, vários tributos vão ser unificados, vai haver uma série de mudanças ao longo do tempo, né, uma reforma de implementação gradual, né, mas já vamos falar disso. Caio, começa falando um pouco de você, da sua formação, sua trajetória profissional, importante para o nosso público te conhecer. Né? Bom, Vinícius, eu sou contador, me formei em 1998, desde lá, um pouco antes da conclusão do curso de Ciências Contábeis, eu já atuava na área, na verdade eu trabalho nesse ramo desde os 16 anos de idade. Meu pai, isso porque meu pai era da área e me incentivou a seguir a mesma direção que ele, profissional que ele. Então, ao concluir a Faculdade de Ciências Contábeis, eu me aprofundei estudando mais o segmento contábil, buscando um aperfeiçoamento maior para contribuir com os empresários também, em termos de consultoria de gestão estratégica. E ao longo do tempo, após muitos anos atuando na área contábil e na área de consultoria, eu resolvi cursar também a Faculdade de Direito, que eu concluí em 2017, adquiri a OAB e comecei a advogar, e tenho foco 100% voltado para a área tributária, área societária, tributária, empresarial, direito empresarial, porque isso agrega valor com a primeira formação, né, com a formação enquanto contador. Sim. Você me contou que tinha feito uma especialização também, né? Direito Sim, né? Na verdade eu fui fazer Direito porque eu tive o privilégio de fazer uma especialização em Direito Tributário, ainda enquanto contador, e participei de uma turma formada, tive a felicidade de participar de uma turma formada por fiscais da Cefaz, da Receita, enfim, e ali tive a oportunidade de aprender muito mais do direito tributário. Foi uma turma bem consolidada, bem unida, do início ao fim, ficamos juntos 2 anos e tivemos a oportunidade de aprender muito com os professores, que eram professores de reconhecida formação, em sua maioria professores da USP, professores da PUC em São Paulo, vieram os desembargadores, vieram juízes, enfim. Então tive ali a oportunidade de aprofundar bastante no conhecimento sobre o direito tributário. Entendi. Era aquelas especializações da moda antiga, mas de 2 anos, né? Isso. 1 ano de créditos, depois a monografia, né? Sim. Ali, né? Individual ainda. Sim, presencial. Presencial banca, né? Sim. Entendi, né? Exatamente. É verdade. Hoje é muito raro, né? Encontrar especializações assim é muito difícil. Exato. Hoje é mais um mestrado profissionalizante, um mestrado acadêmico, né? Exatamente. As especializações estão mais online, AD, né? Sim. Não presencial hoje é bem... Sim. E também, vamos dizer assim, não criticando as instituições, a gente percebe que houve uma queda na qualidade do
dos professores que ministram essas aulas, né? Porque eu tive a felicidade de fazer uma pós em que os professores que ministraram aulas em diversos ramos do direito tributário eram professores que detinham conhecimento consolidado, conhecimento prático na área, né? E isso faz o diferencial numa pós-graduação, porque você não faz uma pós para buscar simplesmente mais do mesmo, você quer conhecer, né? Você quer abrir o leque de conhecimento a respeito daquele tema, daquele assunto, né? Claro, é verdade. Interessante. E assim, vamos começar falando da reforma tributária, então. Parte dela já começa a vigorar ano que vem, né? Ela tem um calendário, né? De sim. Ano que vem, vamos dizer assim, seria facultativo, né? Começa ali a implementação, vai haver uma pequena redução do ICMS. Nós temos hoje, no Sistema Tributário Nacional, para ficar mais claro para quem nos ouve, nós temos, que incide exatamente sobre a prestação de serviços, sobre o comércio em si, 4 impostos federais, que é o PIS, a COFINS, o Imposto de Renda, a Contribuição Social. E temos 2, sendo um deles estadual, que é o ICMS, e o municipal, que é o ISS-QN. O ISS incide sobre a prestação de serviço, basicamente. O ICMS sobre a comercialização. Os 4 federais incidem, tanto faz sobre a tributação da prestação de serviço, como também sobre a comercialização. A reforma tributária, implementada por meio da Emenda Constitucional 132 de 2023, e já regulamentada por meio da Lei Complementar 214 de 2025, traz 2 novos, a criação de, vamos dizer assim, de um IVA dual. O que seria um IVA dual? Deixa de existir o PIS e o COFINS, e eu esqueci de falar também, nós temos o IPI para quem importa, né, o Imposto de Importação. Deixam de existir no âmbito federal o PIS, a COFINS e o IPI, e nasce a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Deixa de existir ao longo do tempo o ICMS e o ISS-QN e nasce o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. A implementação será gradual, como você próprio falou. Sim. Então, no ano que vem, vamos dizer assim, entre aspas, começa de forma facultativa, vai haver incidência ali de 0,9% da CBS, do IBS e 0,1% da CBS. Sim. Será o ano, 2026 será o ano para ajuste, para que as empresas possam fazer os testes dos seus sistemas, adequação dos softwares, né? Para que as empresas possam também fazer o planejamento tributário para os próximos anos, conheçam melhor como é que vai ser a sistemática dali por diante implementada. De 2027 a 2032, começa efetivamente a implementação, de modo que a partir de 2033 estará totalmente, a reforma tributária estará totalmente implementada. Já passarão a existir a partir de 2033, então somente a CBS, o IBS, e permanecerão existindo o Imposto de Renda e Contribuição Social. Entendi. Então, mas os fundos que os estados têm hoje vão até 2042, se eu não me engano. Sim, tipo, sim. E eu entendo também que nós vamos ter muitas discussões acerca dos incentivos fiscais que hoje existem, né? Porque você percebe que, vou citar um exemplo bem claro, as grandes indústrias que aqui no estado estão, né, que geram 1.500, 2.000 empregos, o tributo vai passar a incidir no local de consumo. Então, não vai fazer sentido você ter em um estado tão distante dos grandes centros uma grande indústria, porque ela está ali só por conta do incentivo fiscal em relação ao ICMS, por exemplo. Né? Já que o tributo vai ser no local de consumo, vai ser mais interessante essa indústria ir para os grandes centros. É aí que vão existir as brigas, vamos dizer assim, a briga, a barganha, as discussões dos próprios estados e municípios que terão, eu entendo, né, a grande parcela de perda na arrecadação, de certa forma. E o que a reforma traz sobre os incentivos fiscais? Eles acabam em 32 também, não? Acabam, com a implementação integral da reforma em 32, acabam os incentivos. Todos os incentivos que existem sobre o ICMS, por exemplo? Sim. ProDI? Sim.
Sim, do governo do Estado? sim. Só que isso ainda está em discussão, isso não está 100% pacificado ainda. Discussão no judiciário, é isso? Não, discussão no crivo do legislativo, né? Ainda existe muitos debates em andamento entre os estados, municípios e a União, no sentido de que, por exemplo, um setor muito prejudicado, que é o setor dos profissionais autônomos, médicos, advogados, contadores, administradores, enfim. Esses profissionais terão um incremento muito grande na carga tributária. Então, para eles, a reforma vai ser bastante, para nós, né, eu sou profissional da área, será bastante prejudicial. Entretanto, existem tratativas no sentido de o governo gerar para esses profissionais uma espécie de crédito presumido, porque a reforma tributária, ela traz a implementação na verdade, de um tributo que vai incidir de modo diretamente sobre o consumo. O que significa isso? Hoje, o ICMS, por exemplo, o ICMS você comercializa um produto, há a incidência de um percentual de ICMS, no Mato Grosso 17%. Quando você compra esse produto, se esse produto é realmente destinado para comercialização, você tem o direito de se creditar do ICMS também, a alíquota de 7 ou de 12, dependendo de onde venha, né? O Estado aqui, inclusive, limita esse crédito a 7, para que as empresas possam usufruir de um incentivo, denominado incentivo, que é o crédito presumido sobre o valor do imposto do ICMS apurado, e você recolhe a diferença entre, por exemplo, no modelo aqui citado, entre 17 e 7, você recolhe 10%. E ali no meio você tem uma margem de valor agregado, que o cara comprou o produto, por exemplo, por R$10 mil e vendeu por 20. Então ele está tendo ali uma margem de lucro de R$10 mil, né? 100%. De certa forma, mesmo que haja um creditamento, né, esse creditamento não traz para ele uma redução na carga tributária, porque houve um incremento, houve uma diferença entre o preço de compra e o preço de venda. A ideia da implementação da CBS e do IBS é justamente fazer o inverso, é permitir um amplo creditamento. Então, as empresas poderão, quando comprarem mercado, quando atuarem no segmento comercial, por exemplo, vão poder se creditar do IBS, não só quando adquirirem mercadorias para revenda, mas também quando adquirirem insumos, quando adquirirem produtos para uso e consumo, porque a empresa, para funcionar, ela precisa de toda uma estrutura, uma retaguarda ali, né? Existem diversos gastos para publicidade, uma série de outros serviços. Esses serviços vão gerar créditos. Contributo só a partir de agora, né? Exato. Tá bom, tá interessante, tem muita coisa boa ainda. Estamos fechando o primeiro bloco ainda. Sim. Né? Vamos para o intervalo, mas tem muita coisa. Vai aumentar a carga tributária mesmo? Não vai? Porque o discurso do governo é que a reforma era neutra em termos de carga tributária, que não ia subir, né? Só ia unificar. Mas vamos abordar isso no próximo bloco. Eu aguardo vocês. A escola que mais aprova no vestibular agora tem o 7º ano, que a gente entende que o futuro começa mais cedo. A Escola do Farina, conhecida pelas suas aprovações, entende que o preparo desse aluno tem que começar mais cedo. Com turmas reduzidas, conseguimos fazer um trabalho mais próximo, mais personalizado, preparando esse aluno em cada uma das suas etapas. Matrículas para 2026 já estão abertas, do 7º ano ao pré-vestibular. Muito bem, estamos voltando aqui para o segundo bloco do programa Direto no Ponto, aqui da Record News MP. Hoje aqui com o Caio Moreno discutindo vários temas na área contábil, mas começamos pela reforma tributária, que é complexo. Olha que eu gosto do tema, eu venho estudando, venho acompanhando, assim, claro, por alto, né? Mas sempre surgem dúvidas, né? Tanto que ela está nessa fase agora realmente de regulamentação, né? Isso porque nem discutimos a parte judicial ainda, né, Caio? Sim. A jurisprudência dela, né? Ela vai Sim. questionar, enfim, né? Mas a dúvida que encerrou o outro bloco era a seguinte: o discurso que o ministro está fazendo, Fernando Haddad, era de que não haveria aumento de carga tributária.
Porque muita gente assustou com a alíquota do IBS, né? 27%, 28%, pô, vai subir de 17%, que é o ICMS hoje, para 27%, 28%. Eu falava, não, está unificando alíquotas, né? Os impostos que hoje são separados vai juntar numa coisa só. Você falou que dos profissionais liberais vai aumentar? Eu queria entender melhor essa mecânica, por favor. Sim, eu costumo dizer que essa reforma ela veio para, vamos dizer assim, beneficiar as indústrias, as empresas comerciais, mas os prestadores de serviços não. Por quê? Apesar de que nós teremos um direito de creditamento que nós nunca tivemos antes. Hoje nós temos aí basicamente 3 regimes tributários no Brasil. Temos o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Até então, o único regime que permitia o creditamento era o lucro real. Presumido e Simples Nacional, não. Vai haver a possibilidade de creditamento no Simples Nacional e no lucro presumido também, com a reforma. Porém, se você analisar, os prestadores de serviços, né, os profissionais autônomos, liberais, enfim, eles não têm, eles não adquirem um volume grande de insumos para prestação de serviço. É raro. Ou seja, um cara que, por exemplo, é corretor imobiliário, ele não vai ter despesa para que ele possa se creditar dessa despesa, né, e reduzir o imposto a ser pago. Então, para esse profissional, para esses profissionais, vai haver sim um aumento na carga tributária. Isso é inegável. Hoje eles pagam o quê? 5% só de ISS? Eles pagam os impostos, depende do regime que o cidadão estiver. Tá. O corretor, por exemplo, não pode estar no Simples Nacional, mas se ele estiver lá no presumido, tá, ele paga alíquota efetiva, 15% de imposto de renda, mais 10% de adicional de imposto de renda, se ultrapassar o limite de R$20 mil mês, né, ou 60 mil no trimestre. Ou seja, se não ultrapassar, se o cara teve suponhamos que na estimativa do resultado dele, na presunção do lucro, como o próprio nome já diz, lucro presumido porque você presume o lucro. Então você aplica lá um percentual para presumir o lucro daquele profissional. Se aquele lucro presumido ultrapassar R$20 mil, ele tem que pagar 10% de adicional. Suponhamos que o lucro presumido foi 40 menos 20, então ultrapassou 20 mil. Além dos 15, ele vai ter 10% de imposto de renda adicional. Ele paga também 9% de contribuição social e os impostos, como eu disse, nós temos 4 impostos federais basicamente, né, que incidem sobre quase todos os ramos, com exceção do IPI, com exceção da CID, que incide sobre combustível, etc. Nós estamos falando aqui dos principais impostos incidentes sobre as operações cotidianas. Imposto de renda e contribuição social, PIS e COFINS. O imposto de renda e contribuição social são impostos que incidem sobre o lucro. PIS e COFINS incidem sobre a renda, sobre o faturamento. Então não há um direito de creditamento tão considerável como vai haver na reforma tributária. E se você pegar hoje a carga tributária do profissional liberal, ele é presumido, vamos citar aqui o exemplo, continua permanecendo no exemplo do corretor imobiliário. Ele é presumido com 32%. Você pega do faturamento, aplica 32% de percentual de presunção de lucro, e em cima disso você aplica as alíquotas que eu citei. 15% de imposto de renda, 10% de adicional de imposto de renda e 9% de contribuição social. Com a reforma tributária, o imposto de renda e contribuição social continua, não vai haver alteração, mas o PIS e o COFINS sai de cena e entra a CBS. E a CBS vai ser vantajosa se o cidadão tiver, se houverem gastos suficientes, vamos supor, ele fatura 100 mil, mas tem despesa de 90 mil. Ele vai se creditar no mesmo percentual que for aplicado sobre os 100 mil, vai ser aplicado o mesmo percentual sobre os 90, ele vai recolher só a diferença. Então, se esse profissional tiver despesa elevada, show de bola, ele não vai ter grande alteração com a reforma tributária. Mas o difícil qual profissional que tem, o advogado, por exemplo, né? Não tem. Indústria, exato. Sim. Mas assim, e imóvel entra, equipamento, meio de capital? Sim. Entra? Sim. Porque a prestação de serviço utiliza muito, né? O aluga imóvel, às vezes compra. Assim. Sim, a despesa com locação, por exemplo, vai gerar crédito. Só que ainda há uma incerteza muito grande. Por que há essa incerteza? Porque tem muitos pontos sendo alinhados ainda. Não se tem nem a alíquota definitiva, qual vai ser a alíquota efetiva de ambas as contribuições, tanto do IBS quanto da CBS. No momento em que houver essa definição, aí é que nós vamos ter certeza se vai haver ou não aumento na carga tributária, porque, como eu disse para você,
está previsto, há uma discussão no nível legislativo para se aprovar uma lei que permita que esses profissionais tenham um crédito presumido de em torno de 60%. Então, por exemplo, por mais que ele não tenha despesa, ele vai ter um crédito presumido ali para compensar com o imposto apurado sobre a receita. Sim. E aí, nesse ponto, se houver isso aí, sim, os profissionais não sofrerão tanto quanto hoje está previsto. Mas hoje, se não houver se não for aprovada esse crédito presumido, a carga tributária desses profissionais vai ser elevada em torno de 300%. Não pode, né? O objetivo exato, não é essa a intenção, né? Simplificação, né? A grande diretriz da reforma tributária é simplificar, evitar aquela incidência em cascata, né? Sim. O mesmo produto A guerra fiscal. A guerra fiscal, então não pode ter esse aumento. Sim, não, exatamente. Pode prejudicar, né? Então, eu acho que nós vamos ter muitas surpresas ainda aí que vão acabar reduzindo, acabando com esse desespero que paira hoje. Com todos os profissionais que você conversa, você percebe o desespero. Eles estão preocupados? Sim. No texto da emenda 132 não fala nada no caput, né? Para ser bem técnico, na cabeça do artigo? Não? Com relação ao crédito presumido, não. Não. Deixa isso em aberto. A própria lei complementar, porque o tributo ele nasce na Constituição Federal, nasceu por meio da emenda 132, né, e é complementado por meio de lei complementar, que é a lei apropriada para fazer para dizer qual é o critério temporal, espacial, né, exato, o que é fato gerador, etc. Então, a própria lei complementar ainda não definiu os percentuais das alíquotas. Então, não está muito certo isso ainda. O que se tem é uma estimativa. Entendi. Só o conceito, né? Sim. Ela tem que operacionalizar, né? Sim. E essa lei complementar que saiu ainda não definiu isso? Não definiu isso ainda. Deixou em aberto também. Deixou em aberto ainda. Mas o objeto dela era esse, né? Exatamente. Sequer a alíquota foi definida. Eu acho que eles vão deixar para decreto, possivelmente, né? Exato. Vão surgir diversas normas, porque o IBS, a ideia é que ele saia da gestão dos municípios e dos estados e passe para um comitê gestor nacional. Conselho Federativo. Exatamente. Então a alíquota que for prevalecer aqui, vai prevalecer lá no Rio Grande do Sul, vai prevalecer em São Paulo, em outros locais. Então, esses comitês, ao longo do tempo, com certeza vão promover as alterações necessárias para que se tenha definição, né? Ou seja, haverão diversos estudos ainda para que se tenha lei ou portarias ou instruções normativas ou, enfim, normas prevendo essas alterações. Ou decretos presidenciais. Decretos também, sim. Eles vão querer ter essa flexibilidade, sim. Acho, né? Porque o decreto é muito mais fácil para o presidente alterar, né? Porque é um administrativo do presidente da República. E lei tem que passar para o Congresso. Sim. Só que aí você esbarra em alguns pontos. Tem certas situações que você não pode alterar por decreto. Né? Você não pode prever base de cálculo, você não pode prever alíquota por decreto. Precisa passar pelo crivo do legislativo. Tem que ser em lei. Isso. Matéria de lei, né? Sim. Código Tributário Nacional? Isso é definido na própria Constituição Federal. Constituição do Estado? Sim. Essa matéria tem que ser de lei. Tem quórum de votação, etc. e tal. Entendi. Porque, assim, as empresas prestadoras de serviços, o que mais pesa é folha de pagamento, né? Qualquer empresa que você for, assim, um hospital, uma escola, né? Um veículo de imprensa, o que mais pesa realmente é folha, né? Porque a prestação de serviços é gente, né? É essencialmente feita por pessoas, né? Tem o ChatGPT aí, tem o OpenAI, né? Mas é essencialmente feita por pessoas, né? Eu posso que comércio e indústria que realmente tem muito insumo, né? A indústria compra insumo e vende capital para transformar em produto, né? Resumindo, a indústria... Exatamente. E compra e venda. Comércio compra e venda. O tempo todo. Compra por 10, vende por 15, né? Nesses 5 aqui, paga o custo e gera lucro, né? Exatamente. O serviço não, né? Não. O que tem de insumo no serviço é isso. Equipamentos, bens de capital, um computador, por exemplo, que você utiliza lá no seu escritório, é um insumo para você. Energia, água, as despesas comuns, né? Mas nem sempre esses profissionais vão ter essas despesas num patamar que se possa dizer que o creditamento vai compensar, né, com o débito e reduzir a carga tributária. Por isso é que a gente costuma dizer que deve haver aumento sim na carga tributária para eles. Mas essa conta está sendo feita, né? Sim. As entidades da área. Tem muita discussão. Exatamente, tem muita discussão em andamento ainda. Tem muita discussão em andamento ainda. Eu não posso aumentar, né? Realmente eu concordo com quem fala que nós já temos uma carga tributária alta no Brasil. Subiu, inclusive, no atual governo, né? Nós precisamos, no mínimo, congelar a carga, né? E temos que distribuí-la melhor. Ela é muito concentrada, né?
Tem muita gente que é isenta, que não paga nada, ou tem incentivo fiscal, né? Sim. E muita gente, a população mais pobre, sobretudo, paga bastante. Né? Sim. Tem que equalizar, tem que redistribuir a carga. Né? No total, assim, ela já tá de bom tamanho. Não precisa aumentar. Né? Já é elevada, né? Entendi. Isso tá. Você falou da contribuição social, no caso é a CSLL, né? CSLL, isso. Essa vai entrar na CBS, né? Não. Os impostos sobre o lucro, a contribuição, a CSLL, como você citou, e o IRPJ permanecem como está. Ficam de fora. Não há alteração neles por enquanto. Só atingiu os tributos sobre o consumo. Né? Sobre o consumo. Que o PIS também. E acrescentou sobre bens e serviços, né? Sim. Porque nós tínhamos aí antes o ISS que só incidia sobre serviço, ICMS sobre comércio. Né? Agora você tem o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, o consumo, de uma forma geral, vai pagar. Sim. O ICMS, que até a Constituição era ICM, né? Isso. Tem muita gente mais antiga nas empresas que ainda fala ICM. Quanto que deve ICM, né? Sim. Tem gente mais tradicional que ainda fala. Sim. A Constituição tem quase 40 anos, né? Mas a turma ainda não adaptou. Né? Ainda não houve. Porque o S é de adaptação. Serviço. Alguns serviços são tributados pelo ICMS. Sim. Energia, telefonia, transporte, sim. Serviço de transporte, sim. Mas a maioria lá. Por isso que é SSQN, né? Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. Isso. E assim, a reforma é interessante, eu acho, cara, porque estamos encerrando o nosso primeiro programa, mas assim, são muitas legislações, né? Para quem está na prática como você, né? Imagina uma empresa que tem operações em todos os municípios do estado, né? Que é prestadora de serviço. Tem que conhecer 142 regulamentos, né, de ISS diferentes. Então, unificar tudo num só, né? Sim. Vai facilitar, vai haver uma simplificação. Nesse aspecto, sim, concordo. Cada plenamente. estado tem um RI, né, um regulamento também do ICMS. Sim. Vai unificar tudo num só. Né? Sim, vai. Vamos abordar isso no próximo programa. O que isso significa, né? Eu já fiz um programa aqui com o Caio Moreno e vou continuar, né? Na semana que vem nós teremos mais um programa ainda discutindo reforma tributária, esses detalhes e outros desafios que as empresas encontram aí para o ano que vem e de forma geral. Incentivos fiscais também que nós nem falamos, tá vendo? Fundos, como é que eles ficam também, tipo FETAB, né? Vamos chegar neles ainda. Então convido vocês a continuarem com a nossa programação e até a semana que vem. Obrigado. A escola que mais aprova no vestibular agora tem o 7º ano, que a gente entende que o futuro começa mais cedo. A Escola do Farina, conhecida pelas suas aprovações, entende que o preparo desse aluno tem que começar mais cedo. Com turmas reduzidas, conseguimos fazer um trabalho mais próximo, mais personalizado, preparando esse aluno em cada uma das suas etapas. Matrículas para 2026 já estão abertas, do 7º ano ao pré-vestibular. Nas Óticas Santa Luzia, a sua experiência vai muito além de escolher uma armação bonita. Apresentamos o Vision Office,